que temos é que nós iremos morrer. Sabendo disso, podemos destinar os nossos bens, casa, joias, carros para alguém? E se sim, como que funciona? O tema de hoje será testamento. Meu nome é Leane. Eu sou a Fabiola. E eu sou a Karina. Nada mais é do que um documento onde será expresso a vontade daquela pessoa antes da morte. Toda a divisão do que ele quer fazer com os bens, sejam bens patrimoniais, sejam considerações importantes que podem dar origem a uma destinação daqueles bens, mas de qualquer forma, o testamento nada mais é do que um documento que expressa a vontade da pessoa antes da morte dela, no que concerne ao patrimônio. Sim, exatamente. E uma coisa importante é o seguinte, existem 3 tipos de testamentos, existem vários tipos, mas tem 3 que são os mais comuns. Existe o testamento particular, o testamento público e o testamento cerrado. Mas afinal de contas, qual é a diferença? O que é isso? Bom, cerrado é um negócio super, hiper, mega antigo, que está fora de moda e que ninguém mais usa, mas ainda existe. É quando você faz um testamento, você coloca lá tudo direitinho, do jeitinho que você quer, tá? E aí você vai no cartório e o tabelião ele vai fechar. Ninguém vai saber o conteúdo daquele testamento. Ele não é lido nem pro tabelião. E aí vai ser fechado no envelopinho, aí pega esse envelope e coloca uma cera quente, é um selo, um negocinho redondo assim, muito antigo. Bonito, ele é costurado, é um dos atos mais solenes que tem. Mas esse realmente a gente quase que não é usado. Por que quase que ele não é usado? Primeiro, ele tem uma formalidade muito grande, que tem que fazer isso, tem que ser costurado, tem que ter o selo. E não pode ser violado, não pode ser mexido de forma alguma. Somente pode ser aberto pelo juiz. É super importante isso. E a outra coisa que tem de ruim nele é porque você vai no cartório, mas ele leva para casa. Significa o quê? Que se ele perder, se ninguém encontrar esse testamento, aquela vontade dele não vai ser respeitada. Então, existe esse tipo de testamento? Existe. Deve ser usado? Não é recomendado. E nós temos 2 outros tipos. Fora esse também, o particular e o público. Quer falar sobre o particular, Jane? O particular, o nome já diz, né, muito. O particular é a própria pessoa redigir ali o que ele quer e ter 3 testemunhas ali para dizer, atestar aquilo que está escrito, e depois disso ele vai pegar aquele testamento e ele mesmo vai guardar. E aí é particular. E assim, ele vai guardar, e quando da morte daquela pessoa, se alguém achar aquele testamento, bom, e se não achar? E quando achar? E se os bens já tiverem sido partilhados? Eis o problema. Não recomendo. E temos o testamento público, que é o mais usual, o mais indicado e que garante a melhor eficácia da última vontade daquela pessoa. E é sobre isso que a gente vai detalhar melhor aqui agora, né, Leane? Exatamente. O testamento público, ele é feito com um tabelionato, né? É feito com 2 testemunhas e em alto e bom tom, para que aquelas pessoas que estão presentes possam ouvir, lembrando que dentre essas 3 modalidades, quando se trata de testemunha, não pode ter nenhum tipo de relação com os bens que serão partilhados. Não tem que ter vínculo. Essas testemunhas não podem ter nenhum tipo de vínculo com essa herança. Elas simplesmente vão ali testemunhar a feitura daquele testamento que vai ser lido na frente delas, tá? Porém, essas pessoas não podem ser beneficiadas de forma alguma do testamento. Tem uma coisa que é importante que a gente falou aqui. A Jane Fabiola, quando falou do testamento particular, tem uma diferença básica. No testamento particular precisa de 3 testemunhas. Já no testamento público, no cerrado, são só 2. Isso é importante. Por quê? O testamento é um dos atos mais solenes que a gente tem. Então, essa parte que é mais chatinha de seguir o rigor mesmo, isso tem que ser seguido. Por quê? Porque se não for seguido, esse testamento, ele vai ser anulado, porque ele não vai ter cumprido os requisitos, tá? Uma coisa interessante que a gente costuma, quando a gente quer ter acesso a algum documento, a gente vai lá no cartório
e solicita aquele documento e o tabelião ali entrega, a gente paga uma taxa. E aí a gente costuma falar, mas o testamento público, se eu quiser saber o testamento de alguém, eu posso ir lá no cartório e pedir cópia daquele testamento? Esse é um ponto Não. super importante e é muito legal porque a gente fica com essa dúvida, né? Por quê? Porque apesar de ser público, é só o nome, porque ninguém tem acesso. A pessoa que leu ali foi o tabelião, foi a testemunhas, mas o público em geral, ele não tem acesso. Aquele testamento, ele vai ser aberto para os interessados apenas após a morte daquela pessoa. Que é justamente esse o ponto. O que acontece? Ele é público pelo fato dele estar registrado no cartório e que vai ser dado publicidade a este testamento, porém, essa publicidade ela só se dá após a morte. E uma outra coisa que é fundamental e é assim, uma das coisas mais interessantes do testamento é que você pode revogar. O que é revogar? Você pode desistir, você troca aquele testamento. Você fez um testamento hoje, se amanhã você quiser mudar totalmente, você muda totalmente, você faz um novo e revoga o anterior. É sempre importante a gente ter esse cuidado de revogar o anterior, porque a pessoa pode ter mais de um testamento, não é obrigatória a revogação. Mas, o que acontece? Ela pode ter mais de um, porém, se tiver cláusulas, que seria assim, as definições que ela coloca dos bens de um testamento conflitando com o outro, aí a gente vai ter um problema. Uma impugnação. Exatamente. O mais novo, em tese, revoga o anterior. Em tese, mas a gente pode causar uma discussão sem necessidade. Então, o ideal não é que você complemente testamentos com novos testamentos, e sim que você faça um novo e revogue completamente o antigo, mesmo que você tenha que repetir aquelas cláusulas que você já tinha colocado no outro. Exatamente. E como existem vários tipos de testamento, nós recomendamos que seja feito público justamente em função da possibilidade, da menor possibilidade de impugnação. Porque o particular, por exemplo, além da questão de ser algo estritamente pessoal, ainda pode ser extraviado, por exemplo, como a Jane falou, e se não localizado, a vontade não vai preponderar sobre o que aquele falecido queria. Então, nesses casos em que a pessoa ainda se persista em fazer um testamento particular, recomendamos que esse testamento fique na posse de uma pessoa de extrema confiança, para que não seja extraviado, por exemplo. Então, assim, você percebe que dos 3 mais usados e apresentados, existem alguns mais restritos e que o público ele acaba sendo muito mais eficaz justamente em função das possibilidades de você conseguir ter ali esse documento de maneira mais tranquila e que a vontade daquele falecido prevaleça. Sim, e é muito importante. Mas afinal de contas, para que testamento, né? É para ter a vontade respeitada, ok. Mas e se eu não fizer o testamento, o que acontece? Bom, seus bens vão ser destinados de qualquer maneira. Pode ter certeza. Isso, assim, é interessante, porque eu fico pensando, a pessoa passou uma vida inteira ali para adquirir bens. Adquiriu casas, joias, quadros de alto valor e quer destinar aqueles bens para aquelas pessoas que de alguma maneira foi importante para a vida dela em algum momento da vida. Então, assim, eu vou deixar meus bens para que meus herdeiros fiquem brigando? Ou eu posso deixar os meus bens para alguém que de fato contribuiu, que eu gosto, quero deixar de presente? É essa uma das vantagens, né, de você destinar seu patrimônio para as pessoas específicas. Eu acho que a gente separou algumas perguntas bem interessantes aqui sobre o assunto, né? Exatamente. E dentre essas perguntas como que funciona essa divisão? O que significa, por exemplo, legítima? O que é uma legítima? Quando a gente fala de testamento, a gente tem que lembrar que os bens, né, ou seja, todos aqueles bens que têm valores financeiros da pessoa, ela vai ser resumida em um documento, que seria o testamento, e ele poderá destinar para quem quiser até certo ponto. Porque, como regra, ele pode dispor como quiser desse bem, desde que não hajam herdeiros necessários. Se houver herdeiros necessários
necessários, ele só poderá dispor de até 50% do seu patrimônio. Então entra a questão, o que significa legítima? Na verdade, a legítima são os bens destinados a esses herdeiros necessários. Ela não pode dispor, ela não pode usar, destinar todos, não pode destinar 100% dos bens dela. Como bem entender. Como bem entender. Somente parte. Somente parte. Então deixa eu ver se eu entendi. 50% dos meus bens é dos meus herdeiros necessários. Os outros 50% eu posso destinar em testamento para quem eu quiser, inclusive para os herdeiros necessários. Sim, Exatamente. sim. Por isso que, inclusive, você pode até pensar o seguinte, de repente tem, vamos supor, um filho que acabou ficando mais com aquele pai idoso e cuidando dele mais tempo. Então, esse pai pode destinar os 50% que ele tem, 50% ele pode fazer o que ele quiser. E dá para quem Para quiser. quem quiser, ele pode fazer o que ele bem entender com esse 50%, que é livre. Mas ele pode, inclusive, não é livre? Sim. Se é livre, eu posso dar, inclusive, para esse filho que esteve comigo. E ele não vai perder, ele não vai deixar de ter o direito à parte dele, da legítima, que é o bem dos herdeiros necessários. Ele continua tendo, só que ele vai ter mais. Ou seja, aquele 50% que deixou para aquele filho, ele teria em tese 75%, dependendo da quantidade de filhos que ele tiver ali na legítima, nos herdeiros necessários. Exato. E se não tiver herdeiros necessários, aí ele pode dispor, pode utilizar livremente, doar para quem ele quiser, destinar esses bens para quem ele quiser. E quem pode fazer um testamento? Qualquer pessoa acima de 16 anos, olha que engraçado, é acima de 16 anos. As pessoas sempre acham que é acima de 18, não. Acima de 16 anos, qualquer pessoa que esteja, claro, Em plena em capacidade. plena capacidade, inclusive, isso é um requisito, se a pessoa ela tiver, por exemplo, se ela tiver alguma indisponibilidade, algum problema que ela não possa realmente dispor livremente da vontade dela, se a vontade dela estiver prejudicada, ela não pode fazer um testamento. Exato. E já entra na segunda pergunta. Quando o testamento é inválido ou anulado? É justamente a partir dessa circunstância. A primeira razão é quando, dentro das possibilidades de testamentos adotados no país, o testador ou aquela pessoa que vai deixar os bens deixa de cumprir os requisitos legais. Mas não somente nessa circunstância. Quando houver um erro, uma coação, fraude, qualquer coisa que caracterize uma impossibilidade ou presume-se, como você mesmo disse, a pessoa não está dispondo livremente da sua vontade. Essa é a circunstância principal, mas dentro dela existem essas outras questões de que o testamento é tão sério que se deixar algum requisito para trás, ele fica sim sujeito à invalidade. Exatamente. E isso tem a nossa jurisprudência, que são as decisões dos juízes, desembargadores, né? Essas decisões estão, aos pouquinhos, alguns pequenos requisitos, eles estão sendo um pouquinho mais brandos, flexibilizando um pouco, né? Mas ainda hoje é um ato extremamente solene e muito sério. Mas sabe o que é importante também? Às vezes a gente pensa, né? Mas se eu não tenho tantos bens, ou então eu não tenho bens, né? Mas você pode fazer mesmo nessas situações. Porque o que tem mais coisa do que simplesmente bens que a gente pode fazer no testamento? Por exemplo, você pode reconhecer uma filiação. Você pode reconhecer um filho por testamento. Só tem um detalhe que é importantíssimo. Como eu falei anteriormente, o testamento eu posso fazer um hoje, e revogar, amanhã eu faço outro. Porém, se eu reconhecer filho, É irrevogável. é irrevogável. Esse ato, o reconhecimento do filho por testamento, é irrevogável. Esse não tem como voltar atrás. Todo o resto tem. Às vezes acontece que em vida a pessoa não se sente muito à vontade de reconhecer um filho, né? Tem vergonha, às vezes foi um ato ali de traição, da família e tal, e aí ele, por vergonha, não reconhece em vida, mas resolve reconhecer ali em testamento. Outra coisa interessante também,
que não é muito usado, não é muito comentado, é o codicilo. Não chega a ser o tipo de testamento, porque geralmente não se fala em bens financeiros, mas trata muito de desejos de última vontade no que diz respeito a como que eu quero que seja o meu velório. Eu quero ser enterrado, eu quero que seja cremado, eu quero ser enterrado em tal país, em tal cidade, eu quero que tenha música, eu quero que tenha, porque tem festa, né? Tem velórios que tem festa. Então assim, você pode dizer isso também pelo codicilo e também pelo testamento, né? Uma coisa não impede, mas o codicilo, ele geralmente é usado para questões mais simples que não envolvem questões financeiras. Outra coisa também muito interessante é hoje nessa nossa geração a gente trabalha muito com a internet, trabalho muito virtual e por vezes as pessoas têm contas digitais de um retorno. Os bens digitais, né? Tem valores bem retorno bem expressivos, bem expressivo. E também você pode falar por testamento quem vai ficar destinado a cuidar desse testamento digital, né, que a gente fala, dessas questões sociais, porque tem valor econômico e as pessoas podem dizer e querer destinar que as pessoas que cuidem desse testamento. Essas contas digitais, Instagram, Facebook, e essas outras contas também. Um acervo digital. Um acervo digital. A lei, às vezes, ela impede que após a morte alguém acesse seus dados que você deixou ali no seu computador. Então, também você pode dizer que fulano de tal pode ter acesso a essas questões. Porque na internet, né, quem cuida e tá ali o tempo todo, pode ter seus segredinhos, né? E você pode não querer que todos tenham acesso. Então, você pode dizer quem é que vai ter acesso aos dados digitais depois da sua morte. Exato, e até porque essa é uma discussão muito forte que a gente tem quando não é definido. Então a gente tem as próprias redes sociais, tem a opção que você pode já deixar definido como que vai ser, quem é que vai ter acesso, mas você conseguir deixar isso registrado no testamento, com certeza vai ser muito mais forte do que você deixar ao bel prazer, que é o que acontece quando a gente não faz nada. Tem só um detalhe que é importante. Precisa de advogado para fazer testamento? Precisa. Não é necessário. Não precisa. Não é necessário, mas é importante para que haja devida instrução. Porque, como se percebe, o testamento ele não se limita a apenas bens financeiros. Existem outras circunstâncias que também podem ser expressamente informadas. Desde a questão de patrimônio até para quem seria o curador daquele filho especial, aquela pessoa que precisa de cuidados especiais, né? Então o testamento ele veio ali para justamente ficar ali sobre definir a vontade da pessoa. Definir a vontade da pessoa não apenas no sentido patrimonial, desde questões de animais, de um possível bem digital, joias também, por exemplo, que não é só uma questão ali de imóvel ou móvel. Tem outros bens que é tão pessoal que a gente quer destinar para pessoas específicas e isso é possível. Então a orientação de advogado ele vem também para abarcar essas circunstâncias e evitar que lá na frente o seu testamento seja impugnado ou até anulado. É por isso que, apesar da lei não exigir que tenha advogado, eu acho que a pessoa bem orientada, ela tem maiores chances de ter ali o seu desejo de última vontade garantido e por isso a necessidade de uma orientação jurídica bem elaborada. E a partir daí, pessoa com deficiência visual pode fazer testamento? Pode. A diferença que tem é porque o deficiente visual ele não vai poder fazer todos os tipos de testamento, ele vai estar limitado, ele só vai poder fazer o testamento público, tá? Tem até alguns detalhezinhos que são importantes, vai ser lido para ele, vai ser lido mais de uma vez para que realmente ele compreenda e confirme que aquela é a vontade dele, mas sim, é possível ser feito, mas tem que ser feito o testamento público, que é esse do cartório, que fica registrado. Uma coisa que é super importante também, que é uma pergunta que fazem muito, né? Quando eu faço um testamento, mesmo assim, eu preciso fazer inventário? Sim. Um não exclui o outro. O testamento é a vontade expressa do falecido.
O inventário nada mais é do que a junção, a indicação de todos os bens, né, daquela pessoa que faleceu e as dívidas. Então, consequentemente, sempre que haverá um testamento, haverá um inventário. O inventário não pode ser excluído, gente. Nesses casos, não. É verdade. Então, na verdade, o testamento acaba sendo até... Quando você faz um testamento, primeiro vai ter que ser aberto, registrado e cumprido o testamento para depois ser feito o inventário. Pode fazer as duas coisas juntas? Até pode dar entrada nas duas ações ou até mesmo, lógico, o inventário pode ser feito no cartório também, tá? Mas tem que esperar. Eu tenho que esperar para fazer o inventário, eu tenho que pelo menos ali já ter definido se aquele testamento é válido ou não. É esse o motivo, tá? E por que a gente falou que é tão importante, por que a gente dá tanta ênfase ao testamento público? Porque quando a pessoa falece, tá? Quando for feito o inventário dessa pessoa que faleceu, obrigatoriamente é um requisito verificar se essa pessoa tinha testamento. E é somente neste momento que aquele testamento público vai vir à tona, tá? Então, assim, isso é uma coisa super importante, porque as pessoas às vezes pensam, eu vou fazer um testamento e aí todo mundo vai saber o que está lá no meu testamento, meu Deus do céu, e agora? Não, ninguém vai saber, porque só pode se pedir a certidão, né, para saber se tem testamento ou não, com a certidão de óbito. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilo, é um instrumento tranquilo de se fazer, é um instrumento seguro. Um outro ponto que eu não sei se nós já falamos em relação à questão dos animais, porque as pessoas às vezes, né, têm ali o animal de estimação e muitas vezes é uma pessoa que não tem filho, que não tem pais vivos, nem avós, não é casada, então ali é uma pessoa que não tem herdeiros necessários. Teve ali por anos a companhia daquele animal de estimação e quer que após a morte aquele animal de estimação seja bem cuidado. E é muito interessante que ela também destine alguém para cuidar daquele animal que tanto lhe ajudou nos seus dias de vida. E isso tudo pode ser delimitado, né? Desde a pessoa que irá cuidar do animal até um bem específico para que haja ali uma continuidade financeira. Sim, uma contraprestação, não deixa de ser. Afinal de contas, eles envolvem gastos, né? Nós temos gastos com os animais de estimação. E existem vários outros pontos importantes. Pensem no seguinte, se eu não defino, a lei define. Então, o testamento está aqui justamente para que a minha vontade seja respeitada. E isso vale tanto para, por exemplo, como a Liane falou, de eu destinar alguém que vai ser o responsável pelo meu filho, porque às vezes, quando você não faz nada, vai seguir a ordem determinada pela lei. Se você escolhe, é diferente, tá? E lembrando sempre isso, que você vai ter, o ideal é que você destine alguma contraprestação, porque você vai estar dando um encargo, né? A pessoa vai ter que fazer algo que não foi, por exemplo, cuidar do cachorrinho. Ela não tinha cachorro. E envolve custos. Exato. Então a gente tem que dar suporte quando a gente toma determinadas atitudes. Até porque, para receber herança, tem uma coisa engraçada nesse ponto. Vamos supor, eu destinei determinada coisa aqui para a Jane. Ela pode não querer. Ela não é obrigada. Então eu tenho que dar algum incentivo para que de repente aquela pessoa cumpra a minha vontade. Condicionar, né? Digamos. Pode ser em vários tipos, né? Tem outra coisa, que não é testamento propriamente. As pessoas falam que é testamento, mas na verdade não é. Né? Que eu chamo de testamento vital. Que na verdade seria diretiva antecipada de vontade. Esse é muito interessante, ele não é testamento. Por quê? Porque ele não é válido para após a morte. Em vida, né? Ele é em vida. Mas é um documento também que tem sido bem mais, assim, está começando a ser mais divulgado, que são justamente o quê? É uma espécie, aspas, de testamento, mas seria diretivas antecipadas de vontade, esse é o termo um pouquinho mais adequado, né? Mas ele seria basicamente você pensar o quê? Você vai deixar num documento como que você quer que você seja tratado quando você não tiver mais o seu discernimento, a sua capacidade de decidir.
Então, por exemplo, você está doente, sofreu um acidente e de repente você está lá em coma. Você vai definir, você já vai deixar definido como que você quer ser tratado. Se vai utilizar, como é que chama aquele... os aparelhos, Entubar, né? Se quer ser entubado, se não quer ser entubado. No Brasil tem Se vai querer os cuidados paliativos. Isso. Tem as questões de que o Brasil ainda não permite aquele... Eutanásia. Isso. Mas em alguns países que isso é permitido, isso pode ser colocado também em testamento, quando as questões relacionadas à eutanásia, né? Que as pessoas também poderiam usar. Há estudos, né? Se no Brasil isso um dia será permitido. E se um dia for permitido, pode também ser colocado nas diretivas de última vontade, que seria o testamento vital. Então, em resumo, a gente pode presumir ou constatar que a finalidade, principalmente, o quão bom é um testamento. Não se limitando apenas aos bens patrimoniais, mas todas essas questões que vai preponderar, que vai sobressair o direito, né, a sua vontade após a morte. Não se esqueçam de, quando for fazer um testamento, indicar direitinho o que precisa, o que você deseja, cumprir todos os requisitos, escolher o testamento público para evitar ter uma impugnação e fazer tudo conforme a lei. Por quê? Lembrando que a história de que os 3 são válidos, aliás, Isso, todos são válidos. nossa recomendação, né? O particular é tão válido quanto o público. O cerrado também é tão E o válido. cerrado também. Lembrando que E ainda existem outros, tá? Isso. Existem outros aí, mas que quase não são usados. Marítimo, e aí são as coisas mais Específica. específicas, Lembrando que se você não escolhe, o Estado escolhe por você. Então, por que você mesmo não pode destinar os seus próprios bens? E é para isso que o testamento existe. E é isso. Até breve, pessoal. Nos encontramos no próximo. Não esqueçam, curta o vídeo, compartilhe e o principal, traga temas para nós. Tragam temas para que a gente possa trazer aqui e descomplicar o nosso direito.